Na adolescência, na maioria de nós lateja esse dilema e o expressamos com palavras e pensamentos ou com sofrimentos e anseios sufocados. Mas em geral, a vida nos suga. Alguém está com o microfone aberto e está dando eco. Mas em geral a vida nos suga, tirando-nos atividades padronizadas. O sistema social de heróis em que nascemos traça trilhas para o heroísmo. Trilhas com as quais nos conformamos, as quais nos moldamos, para que possamos agradar aos outros. Tornamo-nos aquilo que os outros esperam que sejamos. Em vez de trabalhar o nosso segredo interior, vamos aos poucos cobrindo, esquecendo, enquanto nos tornamos homens puramente exteriores, jogando com sucesso o padronizado jogo dos heróis, no qual caímos por acidente, por conexões familiares, por patriotismo reflexo ou pela simples necessidade de comer e pela ânsia de procriar. Então vai desde criança, né? A criança vai se formatando, se moldando a mãe para ter carinho, para ter acolhimento, aquela ameaça, né? Se não for bem comportada, você está ameaçada. E quando criança, está de fato ameaçada, né? Porque a sua sobrevivência, a sua vida depende de um adulto, de alguém ali que provenha cuidados, alimentos para você. E em muitos casos, antigamente até para escapar da violência, da hostilidade do adulto, a criança se moldava extremamente a esse adulto, né? Então esse crescer para agradar. Uma pergunta, porque assim, né, no texto assim, a gente está falando dessa criança, mas pensando numa criança de agora. Porque se a gente pensar que a ideia de criança, essa ideia de infância, ela é do século passado, extremamente recente, antigamente você não tinha essa ideia de criança, né? Você tinha, a criança ele era um adulto pequeno, então a criança, tudo que um adulto fazia, etc., a criança fazia, trabalhava, etc., etc. Só uma coisa assim, que aí eu pensei agora em como que se dá essa questão, porque assim, né, a criança ela precisa agradar o adulto, tal, enfim, que ela precisa que o adulto provenha, mas até uma certa época, às vezes era a criança que estava provendo, né? Veja Larissa Manoela. Sim, sim, com certeza é essa conceituação de agora. Só deu um probleminha aqui, tô brigando aqui com o meu computador. Becker aponta assim o conflito arquetípico entre a voz do self e a voz do falso self. Então, nesse moldar-se ao outro, cria-se um falso self, um personagem defensivo, adaptativo àquele meio, tanto para não sofrer a violência do adulto, quanto para sobreviver, para ter esse amor, né, para não perder esse alimento afetivo. Ou às vezes nem isso, né? Às vezes é só para não apanhar mesmo, né? Antigamente acho que era mais como a Bruna falou, era mais para não apanhar mesmo, para ter direito ao básico. Becker aponta, assim, o conflito arquetípico entre a voz do self e a voz do falso self. Falso self é um conceito psicanalítico. Persona defensiva, sua vez, é o conceito correspondente na psicologia analítica. Ambos referem-se ao fato de a exterioridade de um indivíduo não traduzir a interioridade. Se persona significa máscara, ela é defensiva quando esconde os verdadeiros propósitos ou anseios do sujeito. Porque com a máscara ele está protegido, né, nos seus reais anseios. Assim, se ferirem, se tratarem mal, ali foi a máscara que foi atingida, né? Então, muitas vezes o sujeito pode ficar embotado por longo tempo nessa máscara, escondendo às vezes por uma vida inteira seus reais propósitos, seus reais desejos. Um exemplo corriqueiro de uma atitude do falso self. A pessoa chega à casa de amigos com fome.
E quando lhe oferecem algo para comer, recusa, dizendo-se satisfeita. Não precisa, né? Acabei de comer. Quem recusa a satisfação do verdadeiro anseio é o falso self. O verdadeiro gostaria, né, de comer. A pessoa está com fome, como denominou Donald Winnicott. O self educado. Construir um falso self é ser educado? O self educado. A educação é para a construção desse falso self. Educação colabora muito nesse esconder os anseios, muitas vezes fica quieto, tira um pouco a espontaneidade do indivíduo, assim, vai restringindo. Então, mesmo a educação pode ser extremamente nociva para o self. Então, essa socialização pode ser uma ameaça para o self. E daí todos serão ameaçados nesse âmbito, né? Porque faz parte desse processo de adaptação e socialização. E alguns se torna quase irreversível. Assim, essa dissociação do self verdadeiro se torna um abismo, sabe? Não é a distância, ela é a distância que é intransponível. Então, trata-se do contraponto do self pessoal privado, que é aquele que só aparece na intimidade, nas palavras do pediatra e psiquiatra que se dedicou ao estudo e à prática da psicanálise. Aqui ele está falando do Winnicott. O falso self, por ser constituído pela expectativa alheia, cria-se e molda de acordo com o ideal de outro sujeito, ainda que esse outro seja apenas uma representação. Ele surge porque, como a gente não vê as pessoas como elas são, as pessoas são representações, a gente pinta elas como se fosse um quadro, as características que em algum momento se manifestaram, foram dominantes ali, aquela questão mais à primeira vista. Então, essa questão da representação, da impossibilidade de ver o outro e considerar a representação que a gente faz sobre o outro. Então ele surge na infância, o falso self, ao interiorizarmos as expectativas de nossos pais e buscarmos corresponder a elas. Surge na infância, porém para algumas pessoas isso é algo que a vida inteira se faz prisão, assim, pessoas adultas que a gente atende, assim, que é um sofrimento muito grande, um grau de culpa muito grande, a pessoa não fazer algo ali que vai desagradar o pai, que vai desagradar a mãe, que vai tomar outro caminho. E quando a criança não tem essa postura de agradar? Assim, ela não tem essa preocupação. Ela vai sofrer vai tomar mais porrada. Ela não cria. E quando a criança não cria esse falso self, é psicopata? Como é que funciona isso? Não todo mundo desenvolve um falso self, em maior ou menor grau, um self adaptativo, assim. Mesmo aqueles que aparentemente não criam, mesmo ovelhas negras da família, crianças menos adaptadas, síndrome do opositor, todos têm um falso self, mesmo que defensivo, que ataque o meio e que vá totalmente ali para destruir o meio, também tem um